Sejam bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje estamos em contato com Denis Yelisseyev, empresário e figura política. Seja bem-vindo, senhor Denis. Olá, olá. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, deixem seu like, escrevam comentários, porque vamos falar sobre assuntos importantes. As pessoas querem saber sobre Trump, sobre os europeus, sobre Zelensky, quando haverá paz na Ucrânia. Hoje eles se reuniram todos juntos em uma cidade francesa para a cúpula do G7 e Zelensky já deu declarações a Reuters. Denis vai comentar para nós a sua opinião sobre esses acontecimentos e a sua compreensão se estamos perto de um acordo de paz ou se ainda estamos longe. Zelensky diz o seguinte: os líderes do G7 concordaram que a Rússia não vai vencer esta guerra na Ucrânia e discutiram sanções adicionais para levar Moscou à mesa de negociações. Então você vê nas declarações de Zelensky, especificamente nesta cúpula, uma disposição para compromissos? Não, eles esperam mais compromissos de Putin. Bem, eles são os europeus de Zelensky. E Trump? O que Trump diz em resposta? Zelensky diz que está pedindo a Trump para nos dar licenças para os mísseis Patriot, porque não temos como proteger o espaço aéreo. Precisamos fechar o céu. Trump faz um comentário e diz que a conversa com Zelensky foi boa. Ele não diz que Zelensky não está pronto para a paz. Ele diz que a conversa foi boa, que estamos a caminho das negociações e que fará tudo o que puder. Ou seja, não há garantias nem promessas. Zelensky, por sua vez, diz que nos falam sobre essas licenças. E Trump vê isso de forma muito positiva. Como você comentaria isso? Seria melhor se Trump dissesse que deu tudo errado ou que houve um acordo. Quando Trump simplesmente diz que tudo correu bem, sempre uma conversa maravilhosa, isso sempre significa que nada avançou em lugar nenhum. E Tatiana, como sempre, eu ouço as declarações daqueles que você mencionou, líderes mundiais, mas eu sempre observo o que diz a propaganda interna, pois ela reflete o verdadeiro humor de Zelensky. E hoje, em sincronia com o G7, à medida que chegavam várias declarações de lá e falas dos líderes mundiais, eles continuam inflando essa ideia de força. Vamos impor condições a Putin antes do inverno. Seria melhor ele aceitar a paz, pois, caso contrário, a Rússia pode colapsar no inverno. Bem, não é que eu esteja cansado disso, eu simplesmente já estou de saco cheio. Esse mesmo papo de sempre já cansou. A gente já lembra, ele prometeu apagão em Moscou, não deu em nada. Hoje, li na imprensa americana que apenas 5 a 10 drones conseguem passar e chegar ao destino sem serem abatidos pela defesa aérea russa. E, por que as minhas avaliações são diferentes das dos outros? Porque eu estou completamente fora da propaganda. E mesmo quando todo mundo ao redor estiver gritando suas próprias coisas, isso não me afeta em nada, porque eu sempre penso com a minha própria cabeça e incentivo os espectadores a fazerem o mesmo. Por isso, eu não vejo nenhum sinal positivo especificamente de hoje, vindo do Trump, talvez amanhã seja diferente. Eu vejo a postura do Zelensky, eles querem agir desse jeito, enquanto os europeus têm o próprio jogo deles. Eles precisam ganhar tempo e esgotar os recursos da Rússia enquanto se rearmam. Eles não escondem, está tudo claro há muito tempo. E Zelensky continua forçando e agora já vai até Putin de uma posição de força. Ou seja, como você percebeu, esses sucessos recentes colocaram Zelensky em posição de força. No encontro do G7, com todas essas declarações, Zelensky mantém a mesma mensagem, aquela carta para Putin. Eles adotaram essa retórica e seguem nessa posição. E isso é prejudicial, porque eu sou totalmente a favor se estivermos tão confiantes em nossas forças que possamos fazer algo sério contra Putin. Mas, em negociações de paz, declarações públicas assim não ajudam a alcançar a paz. É isso, por isso fazemos a pergunta: Zelensky precisa de paz para a Ucrânia ou ele só quer aquela paz em que ele vai parecer forte? E acredite, não é nem que ele queira humilhar Putin. Bem, aí já, que cada um pense por si mesmo, amigos ou inimigos. Lá tudo é muito, ambíguo. E a tarefa é mostrar para a sua plebe, ou seja, para seus eleitores, poucos eleitores em potencial, o eleitorado de Zelensky, que ele colocou Putin de joelhos. Vou às eleições afirmando que coloquei Putin de joelhos. Putin vê tudo isso. Entende? Se tivéssemos mais recursos, poderíamos derrotar a Rússia. Seria outra situação, eu não falaria isso agora.
Mas a situação pode mudar. Ontem discutimos esses semidrones, semimísseis, esse novo tema híbrido vindo da Rússia. E assim por diante, e coisas do tipo. Mais uma vez o inverno está chegando, o inverno está chegando. Na Rússia, ninguém parou de fabricar mísseis. Trump, quero apenas explicar para as pessoas o que Trump está fazendo agora. Trump continua parado, apenas observando. Dois malucos que querem matar seu próprio povo absolutamente sem motivo algum. E sem ganho nenhum para esses dois povos. Putin pelo seu poder e dinheiro e Zelensky pelo seu poder e dinheiro. E nada mais. Na Rússia, ninguém fica obcecado por esses mapas que Putin mostrava por toda parte, exceto os fanáticos malucos dele. Isso não é realmente necessário para o cidadão russo comum. Entende? A propaganda mostra de um jeito e a nossa de outro. E as pessoas não sabem o que fazer. Por isso eu tento explicar. Gente, ontem eu postei um vídeo sobre os centros de recrutamento militar no meu Instagram e recebi tanto ódio, tantas críticas dizendo que isso é propaganda russa, que aqui não acontece isso. E são pessoas conhecidas. É difícil de acreditar, mas as pessoas falam isso o tempo todo. Eu não sei porque ninguém consegue cair na real. Mas vamos pensar, por que Zelensky exige esses Patriots? Porque ele exige isso, é claro. Estamos perdendo pessoas, temos 42 mil pessoas que ontem estavam no metrô, porque não há abrigos adequados. Por que Trump não pode conceder licenças para produzirmos sistemas de defesa aérea e proteger as pessoas? Mossychuk participou do nosso programa e afirmou que a inteligência alertou sobre ataques em determinadas áreas. As pessoas cobram e comentam para ele. Mossychuk é um traidor por poder ter passado a informação a alguém, mas não importa para quem, pois não temos defesa aérea suficiente. Por que Trump não nos dá a licença? Como mais ele sente pena dos ucranianos? Então as pessoas acham que Mossychuk tem informações que a inteligência russa não tem. É isso? A inteligência ucraniana informou Mossychuk, mas por que ele não repassou a informação? Bem, para quem deram... A inteligência deu a informação diretamente para ele. E para quem depois? Quem, além da inteligência, lida com essas coisas? Bem, é isso. Entende por que Trump não dá licença para a defesa aérea? Acho que não foi no seu programa, mas em outro que contei isso. A situação é a seguinte. O que é uma licença? Já desmontaram e analisaram esse sistema de defesa aérea no Firepoint há tempos. Bem, não no sentido literal. Você entendeu a palavra. Eles já há muito tempo têm uma ideia aproximada de como isso é construído. Aproximadamente. Acho que, secretamente, eles montaram esses protótipos em algum lugar. Agora só falta a licença para ajustar tudo e ter o direito oficial de uso. Não creio que a América aceite, pois entendo perfeitamente que há traidores como Ermak aqui, que só enviariam isso à inteligência russa. E é isso. Então, basicamente, esse é todo o panorama. Mas Zelensky, bem, parece nesta cúpula que ele se preocupa com as pessoas. Ele está focado em obter sistemas e mísseis de defesa aérea para proteger a população. Ele percebe que com Trump podem surgir questões e diz aos europeus: precisamos criar um verdadeiro escudo europeu. Alguns países não conseguirão lidar sozinhos com os mísseis, o agressor age de forma global. Precisamos unir nossas tecnologias e capacidades de defesa aérea em uma única rede agora mesmo, para proteger o céu europeu também. Como você avalia essa iniciativa? Onde devemos desenvolver esses mísseis? Na Europa, na Ucrânia? Por que os europeus deveriam concordar com isso? Talvez devam mesmo, porque se você diz que eles estão se rearmando e nós, ucranianos, já temos experiência, talvez faça sentido envolver a gente e produzir novos mísseis de defesa aérea. Veja, Zelensky não se preocupa com as pessoas. Como você disse na cúpula do G7, vou explicar porque ele sempre fala sobre defesa aérea. Quanto mais a Rússia faz bombardeios e quanto mais sofrimento há entre as pessoas, quanto mais pessoas morrem, ficam feridas, perdem seus apartamentos e outros bens, maior é a insatisfação com a guerra, maior é o desejo de acabar com a guerra. Entende? Isso não vale para Zelensky. Ele deve seguir lutando. E lutar, de certo modo, sobre a defesa antiaérea para a Europa e União Europeia. Primeiro, eles não possuem as tecnologias dos Estados Unidos. A Europa ficou muito para trás em tecnologia há muito tempo, porque ela reprimiu, sufocou, regulou tudo o que podia ser regulado. Esse não é o ambiente onde qualquer tipo de inovação é possível. Em princípio,
Se você diz que vai confiar no Zelensky para a defesa antiaérea de toda a Europa, se derem dinheiro, acesso às tecnologias que eles têm e capacidade de produção, ele consegue fazer tudo. Você entende? O mercado de armas é muito rígido. E para os próprios americanos, eles não precisam nem um pouco de algum Firepoint e do Zelensky junto com ele, que vai criar concorrência. E além disso, os europeus entendem isso perfeitamente bem. Vocês sabem, na cúpula vai ter de novo abraços com o Macron, mas afirmo com total certeza, não posso dizer de onde, mas com certeza. Até mesmo algumas pessoas que participam do G7 já não suportam mais Zelensky, consideram ele perigoso. Ou seja, ele é quase tão perigoso quanto o Putin, considerado o mais perigoso do mundo. Quase elogiei ele agora. Então, será que vale a pena dar esse tipo de coisa nas mãos desse homem? Você entende? Por um lado, esses mesmos europeus querem enfraquecer a Rússia e ganhar tempo para se rearmar. E pelo menos conseguir fazer alguma coisa diante da ameaça. Mas por outro lado, eles entendem que Zelensky já não está mais no estado em que dê para trabalhar assim com ele. Mas eu quero alertar a nós mesmos nesse sentido. Se apresentarmos as coisas do jeito que vocês acabaram de contar, dá até para estufar o peito e dizer: como eu tenho orgulho de termos agora um sistema tão poderoso, a Ucrânia e tudo mais. E eu faria exatamente isso, se estivéssemos falando de alguém que criou algo bom na Ucrânia, algo procurado no mercado, algo que ajuda a Ucrânia a se defender. Na verdade, infelizmente, agora todos nós somos reféns. E quanto mais coisas desse tipo acontecerem, mais o próprio Zelensky vai se inflar. Entende? Vou explicar de forma mais simples. Se houver vitória, Zelensky vence sozinho. Se houver derrota, é para todos nós. É assim que está a nossa situação agora. Eu leio os canais da oposição e os canais do gabinete do presidente e vejo como eles formulam frases e perguntas por lá. E para palestrantes como você e outros com uma retórica semelhante, faço perguntas do jeito que escrevem lá, porque as pessoas leem esses canais e elas devem ter a possibilidade de interpretar isso em diferentes situações, interpretar assim, de um jeito, de outro, de vários jeitos. Vamos falar de 20, 30 bilhões de euros, isso também soa muito impressionante, nós precisamos desse dinheiro. É sobre isso que fala Zelensky. Ele diz que a Rússia está pegando fogo e nós queremos que ela queime ainda mais. Ursula von der Leyen diz que vocês sabem que estamos sem dinheiro suficiente. Nós destinamos 90 bilhões, mas esse dinheiro não é suficiente. É preciso destinar mais 20 ou 30 bilhões, e supostamente de onde tirá-los? Bem, é preciso que países como o Canadá, o Japão, que eles contribuam, por assim dizer, e cubram esses bilhões que faltam para a Ucrânia. Então, o que você acha? Até que ponto isso é verdadeiro, honesto e sincero? Contribuam, cubram essas necessidades e deem à Ucrânia a oportunidade de lutar durante o verão e o outono. Isso soa assim, ou soa como um apelo real para ajudar essas pessoas, porque é preciso pagar os salários dos militares e eles não aguentam mais. Como você interpreta isso? Bem, em primeiro lugar, antes disso houve um pedido de 20 bilhões de euros adicionais à OTAN, especificamente à OTAN. Na semana passada houve essa informação. Se você fala sobre isso, não importa se é esse ou outros pedidos, ou se é justo. Se eu fosse um contribuinte ou cidadão do Canadá ou Japão, seria extremamente injusto. Mas essa não é a questão. Claro, quem enlouqueceu com a propaganda acha que todos nos devem muito pela nossa situação e nem querem refletir sobre isso. Porque essa situação existe. Se surgiu, talvez precise ser resolvida. Tatiana, dê 20 bilhões para Zelensky. 30. Em 5 ou 6 meses precisarão de mais 20 ou 30. E depois de mais 5 ou 6 meses, mais 40 ou 50. Dá para seguir fazendo isso por mais 10 anos. E nada sai do lugar. Dá para insultar, continuar com o Putin, mostrar para ele que já perdeu espaço, enquanto a gente é quem manda. Sabe, Tatiana, é como se eu fosse lançar um vídeo sobre Bandeira, mas é sobre essa ideologia. Mas o que eu quero dizer é que o importante não é só a Ucrânia como você conhece. A Ucrânia como você conhece, como eu conheço e como a maioria dos nossos espectadores conhece. É basicamente um país livre. Um país livre com sua nova história. Mas o mesmo Bandeira queria uma Ucrânia totalmente totalitária, uma ditadura canibal. Mas essa é a Ucrânia, entende, Tatiana? Qual é a questão? É como agora, por exemplo, alguém é patriota da Rússia. Que tipo de patriota da Rússia?
Da Rússia como tal, da Rússia de Putin. Ou a pessoa, como o Yura Dudi diz, eu sou pró-Rússia, eu amo minha pátria do jeito que eu a conheço. Não a de Putin. Não, é aí que está a questão. Quem garante que, se Zelensky vencer e todos disserem que isso é a Ucrânia, nós e nossos espectadores conseguiremos viver lá? Eu não entendo. Lá você viu aquela transmissão com a mãe solteira que recebeu 5 anos de prisão, o caso mais recente, o meu caso, outros casos também. Imagine uma vitória dessas, um país assim. Não, eu fico feliz que vão parar de destruir essas coisas de infraestrutura. Entende? Não quero que nada seja destruído na Ucrânia. Aqui é preciso, como dizem nessas parábolas. Estou pronto para aceitar. Não precisa bombardear para acabar a guerra. Se escolhem ditadura, que vivam assim, mas Putin não precisa destruir a Ucrânia. Por favor. Não penso que, se não posso viver lá, tudo deva ser destruído. Minha família e amigos estão lá. Espero voltar. Entende? As pessoas precisam refletir sobre isso. E a vitória de Zelensky para eles, para todos nós, vai parecer um pouco melhor do que a vitória de Putin. Isso não significa que Putin deva vencer. É preciso chegar a um empate, eleições, retorno da Ucrânia aos trilhos democráticos, aproximação com os Estados Unidos, mas não no formato de nos deem algo e nós faremos mísseis baratos para vocês. Isso é tudo besteira. E construir uma economia grandiosa e criar liberdades como as dos Estados Unidos. Isso é o principal. Infelizmente, não consigo superar essa barreira, pois as pessoas não entendem o que é necessário para o sucesso. Queria falar sobre isso com você, mas preferia deixar para o final da conversa. Gente, essa mãe que foi sancionada, bem, não sancionada, mas que recebeu 5 anos de prisão, hoje esteve ao vivo conosco. Ela está pedindo muita divulgação. Ela diz que está desesperada. Não sei se você verá o programa com Natália, mas acho que verá com Denis. Se puder, ajude a divulgar, porque ela diz, o que eu faço? Quem vai cuidar da criança, ela não sabe. E pelo que ela está recebendo esse castigo, ela também não entende completamente. Quem pode ajudá-la agora são as pessoas, pois os advogados não podem agir no momento. Sobre economia e desenvolvimento. Você vê a Ucrânia no futuro como um país que busca o coletivismo? Não. O coletivismo é tudo contra o que eu luto. O coletivismo é, para dizer o mínimo, ruim. E isso sempre leva à derrota. Eu sou a favor de um forte individualismo. Isso também é uma das coisas mais importantes. Talvez para alguém isso sejam apenas palavras vazias, ou alguém não pensa sobre isso, não entende do que se trata. Mas isso é ideologia. Interessante. Onde o indivíduo se encaixa na sua ideologia? Ou seja, em outras palavras, a pessoa deve criar benefícios para o Estado, para que o Estado permaneça saudável, rico para as futuras gerações. Ou cada pessoa deve usar o Estado para seus próprios objetivos, de forma que seja confortável para ela? Vamos fazer uma explicação bem curta para as pessoas que não entendem muito desse assunto, mas querem entender melhor. Eu sou libertário. O libertarianismo, como ideologia, se divide em 2 correntes principais. São o minarquismo e o anarcocapitalismo. Os anarcocapitalistas defendem que não deve existir Estado. Quem quiser pode pesquisar sobre isso. Eu sou minarquista. Há também os liberais, mas falo dos clássicos, não dos atuais, como o Slivakov. Ou seja, para o liberal clássico, o Estado ainda é necessário. Minarquistas, libertários como eu, acham que, bem, nós aceitamos esse meio termo. Nós entendemos que eliminar o Estado é praticamente impossível. Nós aceitamos esse meio termo, mas então se ele existe, que seja com funções super mínimas. E é isso que eu proponho. Se analisarem, verão que onde o Estado interfere, surgem problemas. O Estado administra o Krzakliznytsia. Lá tem corrupção, cheiro de urina nos vagões, a formação de preços é confusa e tudo está sempre atrasado. Esses condutores, queria dizer, os atendentes, são rudes. É um verdadeiro horror e nunca há dinheiro suficiente. Já levantamos isso várias vezes, sempre pedindo mais subsídios, os Correios da Ucrânia também, o setor de defesa. Não estávamos preparados para a guerra com a Rússia. Todos esses, como se chama, complexos industriais de defesa, isso tudo não vale nada, é zero. Entende? Mas isso é estatal, existiu por tantos anos, e se houvesse um mercado, como nos Estados Unidos não existe nenhuma empresa militar estatal. E se tudo isso fosse privado e competisse entre si?
Entende? Era para ser assim, um mercado de ações, como a SpaceX fez, permitindo atrair investimentos, criar algo e enriquecer os funcionários. É disso que a Ucrânia precisa. Não de bandeira, nem de acusações ou proibir o russo, isso é besteira, não serve para nada. E esses caras aí, vão entender isso. Só quando a situação na Ucrânia piorar ainda mais e pararem de nos dar dinheiro, eles terão que enfrentar isso. E não tem dinheiro. E de onde tirar dinheiro? Não tem nada na cabeça. Expulsaram os inteligentes e ativos. Depois, pode acontecer o que já ocorreu na história da Ucrânia, se continuarem assim. Não digo que vai acontecer, Deus me livre, mas é possível. Vai ser despedaçado em pequenos pedaços. A Rússia está lá só esfregando as mãos. É isso, e eu proponho um poder econômico que pode ser criado. E não existe outro caminho para o sucesso. Onde está a moral no seu discurso? Onde está a moral? Não está no discurso, mas nos valores. Onde está a moral? Porque eu a defendo. Hoje tivemos outro programa. Talvez as pessoas procurem algum ponto sensato para si. Ou seja, ao irem como voluntárias para a linha de frente, as pessoas defenderam seu país. Basicamente, elas não têm direito à propriedade, porque o Estado pode tirar toda a nossa propriedade a qualquer momento. E a nossa vida e a nossa liberdade, tudo neste mundo. As pessoas foram para a linha de frente porque elas defendem a moral, os valores morais, a democracia e o Estado. Elas se uniram, e isso foi uma mobilização coletiva em torno de valores. Se os valores forem deixados em segundo plano e cada um se preocupar apenas consigo mesmo, então ninguém teria ido para essa linha de frente. Ou seja, se formos construir este país apenas com base em interesses econômicos, não vamos nos preocupar com o que ficará depois de nós. Nós agora só pensamos em como ganhar dinheiro, como pegar, como agarrar, como ter sucesso, descansar, gastar, enriquecer. Só vamos viver para isso. Onde está a moral nisso? E quem foi que disse para você essas coisas? Que aqueles que foram para a linha de frente estão lutando pela democracia e por tudo isso que você mencionou? Sou eu, essa sou eu. Ah, bem, é assim que eu sou. Democracia e moral são coisas diferentes. E eu vou te explicar o que isso significa na minha filosofia e na ideologia que eu promovo. Como isso funciona. Existe um exército profissional. Não são 5 caras te jogando à força numa van contra a sua vontade. Talvez você tenha outro trabalho, você é um especialista na sua área. Ou talvez você seja o maior vagabundo, mas não quer ir. Você tem esse direito. E os profissionais, treinados por profissionais, bem pagos, totalmente equipados com super armas, eles convocam a pessoa ou ela vai por vontade própria. E no Facebook é só isso que você vê. Aqui está a vaquinha, pessoal. Contribuam. Preciso de 200 mil grivnias para comprar equipamento e ir à linha de frente. Que moral existe nisso? Quem vai roubar comida na loja? O pobre, porque ele não tem dinheiro. E que moral pode ter uma pessoa pobre que não tem como alimentar a família? Moral tem quem tem muito dinheiro. Moral tem Elon Musk. Nossa Irina Zarutskaya foi assassinada por um animal nos Estados Unidos. Toda a América está coberta de murais. Ele deu vários milhões de dólares para isso. Entende? Essa é a moral. Doações para pesquisas sobre câncer e afins vem de quem? Dos ricos. Essa é a moral. E todas essas coisas de que os ricos são imorais e os pobres são imorais, tudo isso vem da União Soviética. Não quero ofender ninguém, mas há um viés religioso nos países pós-soviéticos e em geral entre eslavos, onde a pobreza é vista como algo bom e o dinheiro como algo ruim. E tudo isso junto com a velha história, com essas narrativas ainda das bisavós, tudo isso, bem, na maioria, não em todos. Tudo isso levou à situação atual. E o mais importante, a esse entendimento de vida. E agora, ao que você disse, ainda se acrescentou o me dá. Ou seja, agora nos devem. E quem não dá é ruim. E quem dá? A rica América, que enriqueceu com aqueles valores que eu proponho que vocês também usem para ganhar dinheiro e enriquecer. E não com essas coisas malucas dos bandeirovistas. Entende? E os Estados Unidos até hoje, com todos os seus problemas, ainda é o país capitalista mais livre. Ah, Tatiana, pedir dinheiro nos Estados Unidos, armas nos Estados Unidos, informações de inteligência nos Estados Unidos, Starlink nos Estados Unidos. Por que não queremos seguir esses mesmos princípios e cânones? E eu já falei isso ontem no ar para você, agora vou ficar repetindo como um papagaio o tempo todo. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, adotada pelos próprios fundadores, foi adotada durante a guerra nos Estados Unidos
Porque era preciso. Afinal, por que lutamos? Eles disseram: lutamos pelo país mais livre do mundo, onde todos têm direito à liberdade e principalmente à felicidade. Não lembro exatamente, mas posso procurar e contar isso na reunião. E hoje, se você perguntar aos voluntários, como você mencionou, eu respeito todos eles pelo que fizeram. Depois disso, tudo depende das opiniões e ações deles. Pergunte, um está lutando e vai te dizer, eu converso com ele. Um luta pela família, ele diz, pela família. O segundo ainda pensa na Ucrânia e está lutando. O terceiro afirma que, por consciência, não pode abandonar, mas sabe que luta pelo Firepoint e pela dinastia. Portanto, nem todos lutam pelo mesmo motivo. Todos lutávamos pela mesma coisa. Fomos lutar e ajudar nosso exército, todos pela mesma causa. Queríamos o bem, preservar nosso país. Era assim naquela época. E agora a situação já mudou, claro, com o tempo. Por que estamos levantando esses temas com você? Não são temas psicológicos, não é sobre sermos morais ou imorais. É sobre como viveremos daqui em diante e de onde começar. E ainda há algo que não perguntei. Depois da guerra, de acordo com a sua ideologia, qual deveria ser o meu objetivo? Saudável, na sua opinião. Eu deveria me esforçar para pagar impostos ao Estado e me alegrar com o quão rápido estamos reconstruindo o país, no qual talvez eu nem viva uma vida feliz. Mas talvez meus netos ou outras gerações. Ou eu deveria tentar minimizar esses impostos, de alguma forma escondê-los do Estado, fugir das obrigações ou de alguma forma me esconder para prosperar sozinha e viver minha vida como posso agora e as próximas gerações que vivam como puderem. O que deveria ser central para mim? Boa pergunta. E aqui vamos dividi-la em duas partes. Até o momento em que começou a guerra em grande escala na Ucrânia, tudo era como você descreveu. Na Ucrânia, tudo era como você descreveu. Eu mesmo sou assim. Apesar de eu ter pago impostos enormes, mesmo assim todo mundo está envolvido em otimização, totalmente focado em si mesmo, e todos deveriam agir assim. Mas o Estado, isso não quer dizer que eu vou pagar. Primeiro, na Ucrânia, não se paga muito porque não há poder de compra. Você não vai ganhar o suficiente para pagar muito sem algum tratamento preferencial. Só com isso. Sou um empreendedor do livre mercado. Mas, se os impostos fossem de 50%, e vamos supor que, por algum milagre, todos realmente os pagassem. Isso chegaria ao destino? Alguém construiria infraestrutura ou um exército profissional para vocês? Não, tudo seria roubado. Só os governantes honestos que chegassem ao poder poderiam fazer isso ou não poderiam? Então, se vocês falam sobre o que seria o certo e como deveria ser depois da guerra, impostos mínimos, um sistema tributário claro e simples, absolutamente igual para todos, e não assim, que uns têm vantagens, que para uns pode e para outros não pode. Igual para todos. Todos pagam um pouco. Todos pagam um pouco. Todos dormem tranquilos. O governo recebe exatamente o que precisa. Eu não preciso que Putin tenha tomado, anexado as regiões de Donetsk e Lugansk. No papel, isso existe, em bilhões de grivnias. Algumas pessoas fictícias trabalham lá. Eu não preciso disso. Eu não preciso de 80 ministérios de vagabundos roubando. Eu não preciso disso. Eu não preciso da Academia de Ciências, que já faz muito tempo não serve para nada. Eles têm campos agrários ligados às universidades deles. Não preciso disso. É tudo para privatização. Eu não preciso de 3.600 empresas estatais. Eu não preciso disso. Isso tem que ser privatizado, vendido para o setor privado. O setor privado administra. E pronto, claro, seguindo certas regras, sem monopólios. Nenhum desses setores poderosos pode ser entregue ou ficar nas mãos de um só. É assim que deveria ser, se for do jeito certo. Mas fazer o bem não deve ser coletivo, e sim individual. Cada um deve agir conforme suas possibilidades. Sim, claro, porque se cada um cuidar do próprio bem, o mais importante é que tenham oportunidades para isso. A Polônia é um exemplo. Todos pensaram em si e o país avançou. Mas se você tiver sempre algum canalha dos serviços secretos, da Receita, um funcionário, policial ou promotor, te atrapalhando para tirar vantagem porque ele é um idiota, não consegue nada sem cargo, sem crachá. Se ele ficar te vigiando, aí realmente não tem como dar certo. Me diga, Tatiana, se um fiscal da alfândega, da Receita, do serviço secreto, policial, promotor, funcionário público, bombeiro ou fiscal ambiental ficasse em cima do Elon Musk, ele teria criado a SpaceX? Não. Ele teria criado a Tesla?
Não. E os Starlinks, graças aos quais a Ucrânia hoje existe, sem exagero, e a linha de frente se mantém, teriam sido produzidos? Claro que não. Para isso é necessária liberdade, liberdade individual, liberdade para empreender, um sistema tributário correto. Neoliberal, mercado de ações, direito corporativo, um judiciário totalmente independente, é assim que tudo deveria ser. Ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre isso. Hoje vi um vídeo, publiquei mais um no canal do Telegram, com aquele desgraçado do Pritula, o chamado voluntário, onde ele ficava rindo e contando que Zelensky xingou Mendiche, tipo, com a letra D, e chamou de ladrão, e pronto, pra mim isso já basta. Ele disse pronto, o presidente não tem limites. Quem é o Vova? Eu não sei. Você entende do que estou falando? E eu, claro, eu entendo, mas por que os órgãos de segurança nem tentam descobrir isso? Eles nem vão descobrir, eles só arrastam essa mãe pelos tribunais porque ela fala mal do Zelensky. Mas mal, sim. E aquelas pessoas, elas fazem o mal para o Estado, só que por algum motivo ninguém avalia o quanto esse mal é grande. Foi por causa desse Pritula que eu te falei isso. Tá bom, termina. Diga, como superar essa barreira? Não dá para superar uma barreira com justiça apenas. Essa mulher vai para a prisão por 5 anos por nada, mas Ermak, Mendiche e o Vova, dono das casas em Kozin, esses nem são responsabilizados. Vou te explicar. Vou te explicar. É por isso que hoje a Ucrânia é o país dos Pritula, dos Sternenok, dos Portnikov e não dos chamados Yeliseevich. Olha, todo mundo entende quem são Ermak e Mendiche. São pessoas que roubaram, e não só eles, Umierov, Umerov, Reznikov, roubaram nosso país. E para eles não acontece nada. Uma mulher faz uma postagem e ela é presa por 5 anos. Elisevich abre a boca e contra a mãe dela também abrem um processo criminal por compartilhar meu vídeo. 40 mil presos políticos. E ao mesmo tempo, Pritula diz: Elisevich é um agente russo. O presidente me disse isso e para mim isso basta. Ou seja, é um canalha de marca maior. Isso é óbvio para qualquer pessoa normal. É só entrar nas redes sociais. Todo mundo entende isso. E essa criatura é a culpada pela falta de liberdade de expressão. Se houvesse total liberdade de expressão e possibilidade de viver em casa, não só eu, mas outros também teriam coragem de falar, pois todos teriam liberdade e tudo estaria completo. A informação sozinha não colocaria as pessoas nesse casulo de propaganda. É isso, e agora é Orwell. Guerra é paz, paz é guerra, preto é branco. É isso. Mas essa é a má notícia, a boa notícia. Historicamente, onde tentaram dividir em preto e branco, pessoas como Putin conseguiram manter isso por muito tempo. Mesmo assim, tudo tem limite. Putin e Lukashenko são recordistas nisso. Vocês não conseguirão fazer isso por muito tempo. A Rússia ainda é um país peculiar. Mas uma sociedade como a nossa, que viveu de uma forma ou de outra em democracia, nos últimos 30, não nos últimos, mas quantos anos foram? 31 anos em democracia, relativamente, vai ser muito difícil fazer algo assim. Por isso, Tatiana, é com isso que eu me ocupo. Mas se você olhar, agora é tudo sobre moral, tudo o que ouvimos nas redes sociais, em todo lugar há moral. E sejam assim, sejam assado, ajudem o próximo, valorizem o Bandeira, tudo isso está aí. Mas não adianta nada. Mas quando se fala de economia, por algum motivo, imediatamente dizem que lá não existe moralidade. São pessoas que não cuidam, autocratas que só pensam em si. Por algum motivo, é assim que se costuma dizer. Lukashenko, você o mencionou e ele mencionou Zelensky. E até pediu desculpas para ele. Ele disse que entende a situação em que ele está, a guerra, ele pode estar emotivo. Mas ele insiste que Belarus não é nosso inimigo. Por que mudou um pouco a retórica de Lukashenko? E por que, na sua opinião, ele até pediu desculpas ao Zelensky? Bem, na minha opinião, isso está relacionado com os Estados Unidos da América. Antes de tudo, isso se relaciona ao fato de que, embora possamos não gostar de Lukashenko, e você sabe como me sinto sobre ditadores, não podemos dizer que ele é tolo. Lukashenko recebeu um sinal, Lukashenko melhorou as perspectivas. Lukashenko recebeu um convite para os Estados Unidos e agora ele tem uma escolha diante dele. Permanecer no clube dos ditadores fracassados ou se aproximar dos Estados Unidos e entender que seu mandato está acabando e ele provavelmente não tentará a reeleição.
Mas a vida continua. Ele não pretende ir direto para o caixão depois de deixar o cargo, depois do fim do seu governo. E é preciso pensar no futuro. Ele tem filhos e assim por diante. Então eu acho que ele finalmente entendeu em quem apostar. Mas isso é só a minha suposição. Eu simplesmente não vejo outra explicação. Se voltarmos ao G7 sobre o que estamos falando, que é preciso afinal que Trump continue com aquelas sanções que estavam em vigor contra Putin. Trump não diz exatamente eu vou impor ou elas vão voltar de novo, mas ele fala que a situação já está estabilizada. Ou seja, o mundo já vai ter petróleo, o petróleo está fluindo, então ele pode voltar a impor essas sanções novamente. Starmer, sobre a interceptação do petroleiro, diz que é preciso bloquear a exportação russa em águas internacionais. E até dizem que vão impor novamente algumas sanções, mais um pacote. Isso deve afetar a Rússia, deve prejudicar a economia, o complexo militar industrial e ajudar a Ucrânia com defesa balística. O que Starmer e esses europeus com suas sanções significam para você? Quando o presidente Trump e a América falam sobre sanções, é uma coisa. Mas quando estou no 4º ano de guerra e dizem que é preciso impor sanções à Rússia que afetarão a economia, por quê? E lembremos que a guerra híbrida começou em 2013. Então por que diabos vocês não impuseram sanções em 13 anos que realmente atingissem de verdade a economia da Rússia? Porque veja, Starmer é um idiota e esses europeus no poder hoje são politicamente impotentes, não conseguem nada. É isso, e na verdade vou traduzir isso para uma linguagem que as pessoas entendam. Agora, vamos impor sanções à Rússia, mas de um jeito que ainda possamos fazer comércio com eles, sem irritar muito o Putin, para não levar uma bronca. E vamos fornecer armas para o Zelensky, deixando esse cara desesperado lutar contra o Putin, que não se importa com o seu próprio povo. Isso não serve para mim, estou dizendo de novo. Ou todos juntos contra o Putin, ou cada um cuida do seu próprio país, agindo de forma pragmática, de acordo com seus interesses e localização geográfica. O que a Grã-Bretanha está nos oferecendo? Eles entendem que enfrentamos dificuldades com a energia elétrica. Zelensky afirma que o inverno será difícil para a Rússia, mas os britânicos reconhecem que para a Ucrânia também não será fácil. Por isso, eles concordaram em destinar 210 milhões de libras esterlinas para que possamos comprar urânio enriquecido para fins civis, ou seja, para que não fiquemos sem energia elétrica. Os britânicos extraem urânio em seu país, mas os europeus compram urânio enriquecido da Rússia porque precisam e não têm onde extraí-lo. Mas nós, ucranianos, não podemos comprar da Rússia por preços baixos. Temos que assumir essas dívidas e pegar esse urânio na Inglaterra e então pagar essas dívidas. Sim. Aqui, de novo, moralidade e economia. Bem, se comprássemos, a guerra teria acabado e começaríamos a comprar esse urânio enriquecido da Rússia. Você condena isso porque pessoas morreram nessa guerra e nós estamos estabelecendo bons contatos com o inimigo. Então veja, nenhuma fraternidade ou amor será possível no futuro próximo. Acho que durante a nossa vida isso é impossível. A neutralização das relações, postura neutra e pragmática, é inevitável pelo número de países e vizinhos. Sem Putin, esse processo será mais rápido quando ele deixar o cargo. Isso é claro para todos. Mas eu não sei ao certo, vou me informar melhor sobre esse mercado, mas acho que nos Estados Unidos da América é possível comprá-lo para a Ucrânia. Se você só quis dizer com esse exemplo que negociar com a Rússia naquilo que for vantajoso. Isso? Então é essa a escolha. Ou todos paramos de comprar deles e os pressionamos como foi feito com a União Soviética e tudo realmente desmorona, diferente dos mitos da propaganda atual. Ou cada um decide de forma pragmática e leva em conta quem é Putin, o que é a Rússia, que pode um dia agir da mesma forma que ele agiu com a Ucrânia. Não falo isso à toa. Tudo isso, toda a Ucrânia. Sozinhos, já não vamos conseguir sair dessa. Está claro que não há mais nada com que possamos ajudar. Máxima aproximação com os Estados Unidos. Eu sei, vocês têm convidados no programa que dizem independência, nenhum, nem Washington, nem Moscou, nem Bruxelas, um país com um PIB de 150 bilhões de dólares, não pode ter aquilo de que essas pessoas falam. Isso que dizem não existe. Essas pessoas não entendem de economia nem da estrutura do Estado.
Eles praticam um populismo burro que nós discutimos ontem e só querem agradar a uma multidão tola. Nós temos uma escolha. Havia, na verdade, aproximar-se de Moscou. Aproximação com Bruxelas, mas é só assim que se chama, na prática, sem nenhum benefício. E aproximação com Washington. Não é aproximação, e sim criar mais ONGs do Soros. Como te contei agora, com essa tragédia e sofrimento, temos chance histórica de aproximação com os Estados Unidos. Precisamos aproveitar isso. Por que outros presidentes vão à Colômbia e dizem que a prioridade é se aproximar dos Estados Unidos? Por que Milei virou aliado dos Estados Unidos tão rápido? Por que todos agem assim, os presidentes inteligentes? O nosso diz que não precisamos disso. Vou explicar, Zelensky. Tatiana, até o mais burro, percebe que é preciso se agarrar ao Trump e aos Estados Unidos. Até o mais burro entenderia isso. Mas Zelensky não faz isso, porque ele precisa negociar armas. Voltando ao início da transmissão, os Estados Unidos veem que não precisam disso. Para que comprem deles, e Zelensky virou concorrente. Fui o primeiro a falar do complexo militar industrial, algo que ninguém entendia. Agora, graças a Zelensky, temos um complexo militar industrial completo. Muita gente diz que nosso futuro está justamente na produção de armas. Ou seja, já temos experiência, sabemos como fabricar, como usar, temos pessoas que entendem e sabem como aplicar isso. Dizem que a Ucrânia será vantajosa para qualquer país em cooperação, apenas na produção de armas. Pergunto, com que mais podemos entrar no mercado externo? Antes era o aço, podíamos exportar, mas agora temos que fechar os altos fornos, porque já não temos mais aquela cota. E sabemos que compram esse aço da Rússia. E para os ucranianos não é tão vantajoso vendê-lo como era, por exemplo, no ano passado. Talvez nossos serviços até sejam bons, só que ainda não nos destacamos no mercado externo, seja com serviços ou com produtos. Por isso dizem que temos uma chance com armamentos ou com a industrialização capitalista. Só que é só com isso. Veja, essa é uma boa pergunta. Vou te dizer o seguinte. Um funcionário do gabinete não deve decidir qual setor é chave, qual é importante e qual não é importante, nem com qual negócio lidar pessoalmente. Com qual negócio pessoalmente? Razumkov tem uma rede de casas de penhor, mas não a construiu. Que negócio Razumkov fez sozinho? Que negócio Zelensky construiu sozinho? Não cite o 95 Kvartal, pois ele foi apenas líder de um coletivo criativo, não criou uma empresa. Se não fosse essa besteira no nosso país, quando oligarcas te compram para fazer palhaçada como projeto político contra rivais, Zelensky nunca teria ganhado tanto dinheiro. Nunca! No Centro Cultural em Kryvyi continuariam lá. Vamos em frente. Que negócio Roncharenko criou? Que stand? Isso é no Centro de Humor de Frankivsky. O Centro Roncharenko que fornecia aquecimento. Você brinca, mas as pessoas vão perceber. Isso não é um negócio. Alguém financia. Em algum lugar, Roncharenko tem uma gaveta mágica, uma impressora de dinheiro. Já existem mais de 40 desses centros. Então, que negócio Stefanchuk construiu? Que negócio Shimihal construiu? Ele foi um dos principais gerentes do Akhmetov, mas nunca construiu nada como empreendedor. E a que conclusão chegamos? Que uma pessoa que nunca criou nada não pode e não deve decidir nada. Quero, ao vivo, desfazer o mito de que teremos um verdadeiro Eldorado, um Klondike, quanto às armas. Com inteligência artificial, que hoje está temporariamente bloqueada, mas já está presente no mercado. Na próxima semana, o chat Shadji 5.6 será lançado. E tudo isso será uma corrida armamentista de inteligência artificial. Com a inteligência artificial, com o acesso a essas tecnologias, essa história de que seremos líderes nisso, acaba sendo neutralizada. Esse tipo de inteligência artificial, chamado mitos, está proibido para vocês e só foi liberado para corporações americanas. Claude Mythos. O Mitos vai construir tudo o que vocês quiserem. Simplesmente qualquer coisa. Se você souber como fazer e tiver acesso aos recursos, você fará tudo. Isso não é relevante. Sim, a Ucrânia é um campo de testes. Não discordo. Não discordo, mas é possível testar em outros lugares, como na África. O Oriente Médio está sempre em guerra. Há pontos quentes no mundo que só acabarão com o fim da humanidade. Aonde eu quero chegar? Você perguntou o que devemos fazer. Industrialização.
Nenhuma industrialização é possível hoje. Nada, exceto a construção de data centers. Hoje você não vai construir nenhuma usina siderúrgica. Isso já não é mais necessário para ninguém. Isso já é coisa do passado. E isso já não funciona assim, ainda mais no caso da Ucrânia. Devemos nos concentrar em criar condições para todos. A medicina vai florescer. Na Ucrânia já é privada e considerada uma das melhores do mundo. A medicina será líder. A indústria de armas vai florescer nessas condições. Tatiana, vamos fazer assim. A indústria de armas, que agora está em alta na Ucrânia, não cresceu em condições de mercado. Zelensky pegou dinheiro do mundo todo, afastou todo mundo desse assunto, excluiu todo mundo. Você consegue imaginar o que aconteceu? Ele concentrou tudo completamente em si mesmo. E lá, eles construíram alguns drones. Só isso. Se fossem empresários, todos competindo, seria como em Israel, por exemplo. Em Israel, são os empresários que criam negócios. Depois os americanos compram esse negócio na maioria das vezes. É uma conversa totalmente diferente. Quando qualquer um pode sentar e fazer isso. E se você for o melhor, vão comprar de você, vão investir em você, vão te levar para a bolsa e assim por diante. No caso de Israel, o Estado vai te proteger. E tudo mais. Acontece outra coisa, deve ser diferente. As condições são iguais para todos. Bem, claro, na economia capitalista moderna, o mercado de serviços representa cerca de 70% do PIB, Mesmo tentando lembrar, ou não, no âmbito dos negócios populares. ucranianos poderiam oferecer serviços de qualidade. Aqui vai outra ideia. Se o Trump nos ajudar a acabar com esta guerra, a acabar mesmo, então podemos contar que a China vai construir rotas da seda para a Europa através da Ucrânia e poderemos receber alguns privilégios ou lucros disso. Você vê isso como uma possibilidade real? Negociar com todos é essencial, assim como considerar as rotas da seda. No passado, ex-integrantes do Partido das Regiões focavam em construir essa rota. Eu não quero tratar isso como se fosse uma decisão chave, tipo, fazer isso e pronto, tudo vai se resolver. Temos que negociar ao máximo com quem for possível. Mas o principal é, o que vocês vão permitir fazer dentro do país? Que condições vocês vão criar? Se o país continuar como está hoje, tanto faz ter a rota da seda ou não, nada vai mudar. Sem liberdades e economia livre, nada acontece. Se houver uma economia livre, essa rota da seda vai se formar. Acredite em mim, tudo mais também vai acontecer. Só assim é que funciona. Os europeus estavam preocupados antes desta cúpula que Trump, já terminando a guerra no Irã, agora poderia se dedicar totalmente aos assuntos na Ucrânia e que os europeus seriam deixados em segundo plano, por assim dizer. Para eles, o importante é estar à mesa de negociações e garantir que a Ucrânia não abra mão dos próprios interesses. Bem, provavelmente estamos falando sobre territórios. Isso os preocupou, como divulgado em várias mídias, pois é muito importante para eles. Então, esse encontro, o que você acha? Eles saíram de lá com a mesma iniciativa com que chegaram, que a Ucrânia está sob sua influência, que eles vão dar dinheiro e que nós, ucranianos, continuaremos fazendo o que eles mandarem. O Trump não está nas posições de liderança nesse processo de negociação agora. Os europeus também estão envolvidos e são igualmente importantes. Não, o Trump está nas posições de liderança, todos bajulam o Trump, o Murphy deu para ele hoje uma camisa da seleção de futebol da Alemanha. A imprensa europeia diz que era melhor quando Trump lidava com o Irã. Agora o Trump voltou de novo para a Ucrânia. E como um elefante em loja de cristais, os europeus já estão assim. Isso é extremamente desconfortável para eles. Vamos olhar de forma pragmática, Tatiana. E vocês, telespectadores, gostem ou não do Trump. Quando as coisas mudaram, começamos a discutir negociações e houve visitas do Kushner e Witkoff a um lugar. Durante o governo do presidente Trump. Só estou lembrando mais uma vez, os europeus tiveram 3 anos, esses Macron, Starmer, Merz, antes do Merz, esse Scholz. Eles tiveram tempo para dizer, logo esse Trump ruim vai chegar, Úrsula. Esse Trump ruim, vamos nos reunir rapidamente antes desse Trump ruim. E pelo menos, Tatiana. Não é como se eles tivessem tentado e não conseguido. Nem moveram um dedo, porque isso é claramente vantajoso para eles. E ponto final. Por isso, tudo está nas mãos do Trump, ele é a peça-chave nisso. Os europeus só vão tentar colocar obstáculos. É só isso. Putin deve perder sem dúvida, isso é certo. Putin, não a Rússia, lá também existem pessoas normais. O Putin, pessoalmente, deve perder.
Mas se deixar especificamente o Zelensky ganhar, para o ucraniano médio não vai mudar absolutamente nada. Na verdade, aqueles que quiserem sair da Ucrânia hoje vão embora de lá na primeira oportunidade. É preciso que um presidente chegue, as circunstâncias mudem e as condições na Ucrânia se alterem para que as pessoas reflitam. Eleições democráticas deram espaço a pessoas com propostas. Haverá futuro? Ou vocês acham que hoje Volodymyr Zelensky aprova essa buzificação, que por todo o país surgem revoltas populares contra os centros de recrutamento, prendem pessoas por posts nas redes sociais, não dá nem para dizer uma palavra, Yermak está por cima, Mindish está por cima, e amanhã a guerra acaba, e Zelensky fica assim. Bom, vocês sabem, eu tinha que ser o vilão, agora sou um democrata. Yelizevich, volte para a Ucrânia, entre ao vivo. Pode jogar sujeira, pode jogar lama em mim. Soltem essa mulher da prisão, deixem ela escrever sobre mim. Certo? Uma comissão sobre o TCK, os agentes do TCK na prisão. Certo, só exército profissional, vamos mudar a Constituição. Não, é a mesma pessoa, só que com menos poderes, mas ele já sentiu o cheiro de sangue. Lukashenko e Putin não vão virar democratas amanhã. Isso já vem de fábrica, Tatiana. Ou é assim ou é assado. E eu acho que muita coisa depende das pessoas, de quem as pessoas mais se aproximam. Há aqueles que tendem ao coletivismo, à propriedade comum, que se preocupam com interesses coletivos. Há quem prefira viver sua própria vida feliz, tranquilamente, em paz, e resolver seus próprios problemas pessoais. Descobri o que a Europa quer. A Europa exige de Trump uma frente unida. Eles não querem concessões territoriais à Rússia e nenhuma decisão sem a participação de Bruxelas. É recente, você acabou de ler? Sim, eu li essa informação hoje. Bem, talvez tenha sido publicada na primeira metade do dia. Ou seja, eles estão preocupados porque neste cume eles não são o protagonista principal, por assim dizer. Mas, no final das contas, parece que é deles mesmo. Bem, o Trump disse que fez tudo o que pôde, mas ele não insistiu especificamente que não daria armas. Ele fala de um lado e do outro como se dissesse que as licenças são uma boa ideia. Não disse se vai dar ou não, só que é uma boa ideia. Pela paz, vou ajudar no que puder. Ou seja, por enquanto, os europeus estão na liderança. É isso que eles acham. Agora vão insistir que se fique na linha de demarcação atual, certo? Essa mensagem sugere isso. Eu já pensava assim. Você diz que isso não vai acontecer. Você sempre disse na transmissão que isso não vai acontecer. Sim? Se eu perguntar para você agora, você vai dizer sim. Os espectadores, se perguntarem sobre essa linha atual, todos vão dizer sim. Se me perguntarem primeiro, eu também vou dizer sim. Mas se continuar assim, a guerra seguirá. Pessoas vão morrer, e isso vai acontecer. Então por que preciso dessa linha de separação? E você percebeu que fui o único a falar desse número enganoso sobre o Donbass? Falam em 18, mas na verdade são 8. Mas mesmo assim, a mídia fala em 18%. E basta olhar os mapas para ver que são 8%. 18% é na região de Donetsk, não em Donbass. Isso faz muita diferença. Entende? Só isso, não quero ouvir sobre essas fortificações. Disseram o mesmo de Bakhmut, que tinha fortificações. Ontem discutimos com você que de jeito nenhum eles vão avançar mais, e assim por diante. Se alguém acha que tudo isso... Agora, o presidente é Trump, não sei como será depois. Se não há acordo na situação atual, isso custa vidas ao nosso povo, com abusos diários dos centros de recrutamento. Alguém acha que desse jeito vocês vão construir uma boa Ucrânia, uma Ucrânia de sucesso? Sim, vão construir. Para vocês mesmos, igual está hoje. Onde vocês estão no poder, onde vocês estão por cima, onde vocês têm indulgência, mãos livres, licença para fazer o que quiserem. Mas isso não será um país democrático e rico, onde as pessoas querem viver. Elas vão fugir. A questão é, eles querem a si mesmos, já que numa outra Ucrânia não conseguem nada, ou querem a Ucrânia. Essa é a grande diferença. Vou morar tanto na União Europeia quanto na América, mas quero viver na Ucrânia. Eles só poderão viver e lucrar nessa Ucrânia sem lei durante a guerra, quando tiverem esses poderes. As pessoas não querem sofrer. Por isso, quem está na Europa sabe que precisa voltar para a Ucrânia, mas tem medo, acaba não voltando. Talvez? Não é isso que eu queria dizer no final, sobre esses territórios.
Você está dizendo que provavelmente teremos que perder esses territórios. Nós tivemos Artig-Hygn. No ar, conversamos com ele sobre Constantinivka. Ele disse que 80% dela já não é nosso e que em um mês os russos já podem conquistá-la. Estou assistindo ao programa dele de hoje. Ele disse que no máximo nós, ucranianos, conseguiremos manter as posições em Constantinivka por no máximo 2 semanas. E então, na opinião dele, teremos que retirar as tropas de lá ou perdê-la. Bem, ele não fala quantas pessoas estamos perdendo lá diariamente. Pessoas morrem e o território é perdido. Então, a questão é, por que as pessoas morreram antes? Bem, acho que essa resposta de Artigrina responde à pergunta, pelo que morríamos antes. Por que não tiramos as tropas antes? 3 ou 6 meses atrás, vocês 6 meses. Só posso comentar sobre política, não sou militar. Mas durante toda a guerra é assim que acontece. Matar um monte de gente, depois nada dá certo, e então inventar um novo ponto, desviar a atenção, inventar um novo ponto de concentração e tudo mais. E a propósito, todos esqueceram de Kursk. Nos contaram sobre Kursk, que a gente ia trocar ele justamente pelo Donbass. Isso não é um fracasso político e talvez até um crime de guerra deixar tantos rapazes morrerem em vão? Muitos sobreviveram lá, poderiam ter morrido todos. Graças ao Trump ter virado presidente, por que os europeus não chegaram a um acordo? Europeus incentivaram essa operação? Você acha que ele fez tudo sozinho? Foram os europeus. Sei qual país o ajudou a organizar tudo. É isso. É isso. Gente, tivemos uma transmissão interessante e informativa. Eu peço a vocês, inscrevam-se no nosso canal, inscrevam-se no Liberty TV. Sei que talvez não seja o melhor momento, mas peço que compartilhem a transmissão com a mãe, condenada a 5 anos. Ela pede muita divulgação, ajuda e apoio. Ela não tem com o que contar. Bem, isso depende se minha transmissão for ao ar antes ou depois da dessa mãe, que ainda não está disponível. Caso contrário, as pessoas verão a transmissão depois. Acho que o seu vai sair primeiro, então as pessoas vão ver e saber que precisam compartilhar a transmissão com essa mãe. Sim. Mas que se inscrevam logo, para não perder nem a mim, nem a você. Sim, com a Liberty TV. Temos pequenos trechos para cortes na Liberty TV. Talvez de lá você possa repostar alguma coisa. A pessoa está pedindo isso, ela está pedindo divulgação, pedindo ajuda. Então vamos ser humanos, ajudar como pudermos. Obrigada pela atenção, obrigada ao Denis por ter participado do nosso programa. Tudo de bom. Obrigado.